para te dar informações. Às vezes você quer ir, qual que é o objetivo de ir no princípio ativo? Então tem familiares que vêm para as crianças fazerem o tratamento de câncer. E ali, na realidade, o apoio para as famílias, uma semente de esperança plantada no coração das crianças e arrecadando aí o Nescau Ball para levar para essa moçada toda. Então está aí a programação, tem algumas coisas acontecendo, maiores informações você pode procurar a Wanda, secretária, ela vai te passar maiores informações sobre as programações e te orientar em relação a isso, ok? Eu queria ainda, antes de começar, como eu falei que iria orar nos dízimos e oferta, mas eu queria orar especificamente sobre portas abertas. Às vezes você está esperando uma resposta, como eu falei na ministração dos dízimos e oferta. Às vezes a pessoa fica ansiosa, né? Às vezes uma promoção, ela está esperando uma guinada profissional, está numa transição empresarial, está iniciando um projeto novo. Às vezes você fez um recrutamento, uma seleção, você fica toda hora olhando o telefone para ver se alguém te manda uma mensagem, alguém te contata. E eu queria dizer para você, nunca desista e não desanime. Vocês têm que sempre ter uma postura no coração de falar, vai dar certo, no momento ok, Deus vai abrir as portas. Pode ser que você está no processo ainda de concurso público, você pode estar numa questão, aguardando uma aposentadoria que esteja em trâmite processual. Às vezes você está aguardando também uma resposta vestibular, uma bolsa que você pleiteou, alguma questão, ou você está esperando uma ideia nova, um insight de Deus para poder ter uma dinâmica de você ter recursos para a tua vida e a tua família, que o Senhor possa abrir as portas. Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos e nós vamos orar especificamente por isso. Pai, há uma certeza. A porta que tu abre, ninguém fecha. A porta que tu fecha, ninguém abre. O Senhor sabe muito bem o que cada um aqui tem buscado diante de ti em relação a essa questão profissional, financeira, não no sentido de negociação, mas no sentido do pão para comer e a semente para semear. Eu quero pedir em nome de Jesus, em todas as áreas, que o Senhor possa desatar os nós, mover corações, que nesses dias aí, ó Pai, nessas 2 semanas que seguem, as pessoas possam ter notícias, podem ter informações, podem ser mantidos contatos, possam ter perspectivas e portas abertas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos crer juntamente com o Senhor, onde um coração está alinhado com a Tua vontade nessa motivação, o Senhor possa estender as mãos e fazer um milagre. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. 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 Nós vamos ainda continuar falando sobre o tema, depois nós vamos participar da ceia do Senhor, fazendo a vida valer a pena. Os irmãos não fiquem bravos comigo. Eu falei que eu ia passar para a história, para a vida de Moisés, em Hebreus, mas ainda eu vou seguir um pouquinho mais com Josué, então não fiquem bravos não. Eu vou seguir um pouquinho mais com Josué. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ganhando coragem para recomeçar nesta noite. Uma palavra que o Senhor ficou na minha mente, no meu coração. Josué capítulo 7, versículo 3 a 10. Eu entendi que ficaria um pouco incompleto se eu não tivesse falando, pelo menos nessa abordagem aqui desta noite. É uma luz só que está no meu, não é o som. Pode deixar o som onde estava, Walter. Dá sinal daqui da frente, é duro. Tem uma luz, acho que a luz já voltou, acertar as luzes. Tem só uma aqui que está em cima aqui. Só aí. Não é o som pode deixar, está ótimo. É só o canhão aqui de luz que eu tinha falado. Bate no olho aqui, tá. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Versículos de número 3 a 10. Josué capítulo 7, versículo 3 a 10. Às vezes você, para participar de um culto desse, tem um pessoal correndo todo na administração técnica. Hoje nós tivemos problema no som, na transmissão da internet, no modem e nas luzes. Eu falei, gente, pode orar, pode orar. Chegou um atrás do outro falando, pastor, eu falei, pode começar a orar, porque... Aí você vê uma galera toda movimentando aí para poder, enquanto você está aqui adorando o Senhor, tem uma galera correndo para todo lado aí para oferecer a melhor condição. Aí vai dando as condições para poder oferecer o melhor. Então eu agradeço os irmãos que ficam no suporte técnico, que ficam aí nos bastidores aí, correndo, ajeitando. E tecnologia ela é ótima, mas ela
para falhar naquela hora, igual você vai fazer uma apresentação, uma palestra, você coloca o pendrive, vai abrir quantas vezes? Você programa um vídeo que vai ser a fechamento da palestra, aí ele trava. A tecnologia é boa, mas você está sempre lidando com essa questão. Josué capítulo 7, versículo 3 a 10, diz a palavra do Senhor. Quando voltavam a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado? Novamente, o Senhor disse a Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado? Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Há um livro do Max Lucado, que o título é extremamente sugestivo, e nós vamos fazer o link com a mensagem nesta noite. O título do livro é Você vai sair desta. Esse é o título do livro, Você vai sair dessa. E o livro começa com ele citando 3 exemplos. Ele encontra uma senhora num supermercado, na parte hortifrutas, e ali ele pergunta para ela, como você está? E ali ele fala que naquela hora, no meio do supermercado, aquela gôndola vira um confessionário. Ela diz, meu marido me deixou, fiquei com 3 filhos, vivendo um momento extremamente difícil da minha vida, angustiada, deprimida, entristecida. Ele falou que naquele momento ele usou uma expressão para ela, você vai sair dessa. Não será sem dor, não será rápido, mas Deus vai usar esta bagunça para o bem. Por enquanto, não seja tola ou ingênua, mas também não se desespere. Com a ajuda de Deus, você vai sair desta. Ele conta depois um testemunho de um empresário, de um executivo, 57 anos, que fez comentários inapropriados ali no local de trabalho e foi dispensado por justa causa na empresa, gerando realmente um trauma na sua vida, um trauma na família. A esposa extremamente abatida, angustiada, entristecida. Os homens sofrem com a questão financeira por serem provedores. As mulheres sofrem com a questão financeira pela insegurança que produz no coração. Os filhos ficaram confusos e angustiados. E o Max Lucado, conversando com esse homem com lágrimas nos olhos, disse para ele, você vai sair dessa. Não será sem dor, não será rápido. Mas Deus vai usar esta bagunça toda para o bem. Por enquanto, não seja tolo ou ingênuo, mas também não se desespere. Com a ajuda de Deus, você vai sair dessa. Depois ele cita que ele estava num café e uma menina vai servi-lo, e ele começa a conversar com ela, e os olhos distantes, e ela revela o dilema de ter passado, dos pais terem se divorciado, e terem ido um para cada lado, e tentaram, e constituíram famílias diferentes. E com 15 anos ela ficou numa encruzilhada de ter que escolher entre ficar com o pai ou com a mãe. E quando ele viu os olhos distantes daquela menina, ele falou que o que veio na mente dele foi exatamente isto. Você vai sair dessa. Não será sem dor, não será rápido, mas Deus vai usar esta bagunça para o bem. Por enquanto, não seja tola ou ingênua, mas também não se desespere. Com a ajuda de Deus você vai sair desta ou dessa. Foi isso que o Senhor falou para Josué. Foi isso quando nós falamos sobre a vida, fazer a vida valer a pena. Nós temos trazido a ideia, eu creio que vindo da parte do Senhor, de significado, de significância, de não vivermos abraçados à mediocridade,
não ficarmos inertes diante de novos desafios, de possibilidades, de termos a condição de nos arriscar mais no que diz respeito a ser instrumento nas mãos do Senhor. O desejo do coração de fazer a vida valer a pena cada dia, enxergando que cada momento existe uma possibilidade, uma oportunidade nova. Pode ser que alguns de nós que estamos aqui nesta noite, essa mensagem ela venha com palavra rema, para outros guarda no coração e no momento oportuno vão estar, na realidade, ministrando para outras pessoas ou para si mesmo. Pode ser que você está precisando ouvir esta palavra como Josué, em outras palavras, ouviu o Senhor falar, você vai sair dessa. Talvez um momento, uma adversidade. Fazer a vida valer a pena, é preciso ganhar coragem, determinação e confiança que vem da parte do Senhor, para poder se reerguer e seguir em frente. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, e ele fez uma afirmação antes disso em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para te dar uma vida significativa. Eu vim para te dar uma vida que vale a pena ser vivida. Vão ocorrer lutas, batalhas e lágrimas. Não estou prometendo isenção de dor, mas eu vou dar sentido e significado à tua vida. Eu preciso ganhar coragem para seguir em frente e para recomeçar. Esta noite, especificamente, usando como essa introdução a questão do livro do Max Lucado, eu quero partilhar durante alguns momentos sobre a experiência de Josué, o líder que nós temos usado como referência. Alguém que havia experimentado do projeto e do propósito do Senhor. O Senhor chegou e falou com Josué, olha, eu vou ser com você da mesma maneira como fui com Moisés, eu vou te honrar. E Deus começa a fazer algumas coisas extraordinárias. E as coisas começam a dar certo. E vem promessa de Deus. E vem palavra de Deus. E o coração de Josué vai ganhando confiança e convicção. E o milagre, de uma maneira extremamente relevante. A lei da física é vencida. A compreensão humana é superada. As condições de possibilidades humanas são ultrapassadas. O Senhor faz uma barreira no Jordão. E eles atravessam o Jordão para o outro lado para conquistar a terra prometida. Deus está com ele. Deus está com eles. O milagre está acontecendo. As coisas estão dando certo. As portas estão se abrindo. A resposta de oração está chegando. Está tomando forma aquilo que era apenas promessa, subjetivo. Está tornando materializado e objetivo. As coisas estão dando certo. Caminho mais um pouco. Tem um grande obstáculo. Um dos maiores ali a nível de conquista de cidade. Jericó. Uma cidade de fortaleza, militarmente, praticamente impossível de ser conquistada aos olhos também de uma estratégia militar. Porque os seus muros eram tão largos que construíam casas em cima do muro, como acontece com Raabe. E o Senhor fala, eu vou fazer um milagre. Eu estou com vocês. Eu estou prometendo a vocês. E eles conquistam. Naquela situação que revela novamente o poder de Deus, eles dão volta. E ali o Senhor derruba a muralha. E eles têm uma grande vitória. Está indo tudo muito bem. Está dando tudo certo. Eu creio que o coração do povo se enche de ânimo e de contentamento. E fala, aquela oportunidade que nós estávamos esperando. E aquilo que nós estávamos aguardando. Finalmente começou a acontecer. O nó desatou. O inimigo caiu por terra. As portas se abriram. A vitória está sendo alcançada. E o Senhor é conosco. Mas eles vão enfrentar uma situação que aplica-se à minha vida e à sua vida. Então, o pecado de Acã, eu não vou me deter na questão do pecado de Acã, vou me deter a reação de Josué em relação a isso. Pelo pecado de Acã, a força do povo é minada e eles vão então enfrentar uma nova situação. Está indo tudo bem, Deus tem falado, a promessa tem se cumprido. E agora eles vão enfrentar um desafio aparentemente normal. A cidade chamada Ai. Eles estão agora estabelecidos e eles estão agora montando ali o seu local em Jericó para poder então fazer as novas conquistas em outras cidades. E eles pedem para algumas pessoas fazerem avaliação de qual seria o trâmite ou a conduta, melhor dizendo, para poder conquistar Ai. E chegam-se a uma conclusão. A cidade é frágil, não precisa muita gente. Manda 3.000 homens, é o suficiente. Nós já vencemos Jericó, atravessamos aqui o Jordão. Essa batalha ela é bem mais tranquila, não precisa expor muita gente, não precisa recrutar todo o exército, não precisa levar uma grande quantidade de guerreiros, de homens que vão lutar em batalha. Leva 3.000 homens é o suficiente. E aí acontece eles sofrerem a grande derrota.
a derrota inesperada. A Bíblia diz que 36 guerreiros, batalhadores, 36 homens valentes de Israel caem por terra. O povo foge, o exército foge. E uma derrota inesperada, um sabor amargo. E naquela hora, o líder Josué, o homem que tinha atravessado o Jordão e conquistado Jericó, novos empreendimentos, ele entra numa crise interior e ele começa uma oração extremamente interessante no Senhor. A Bíblia diz que ele se prostra em terra e começa a falar: Deus, o Senhor fez com a gente, porque o Senhor nos trouxe para cá, era melhor ter ficado do outro lado, e agora, o que vão falar do teu nome? O que o Senhor vai fazer? Como o Senhor vai lidar com isso? Os outros povos vão vir e vão nos atacar e vão nos consumir. E a Bíblia diz que o coração do povo desanimou completamente. Se você quer fazer a vida valer a pena, se você não quer ser amigo da mediocridade, se você quer chegar no final, olhar para trás e pelo retrovisor falar: foi difícil, mas valeu a pena, você precisa entender algumas coisas, 5 delas rapidamente nesta noite. Primeiro, um milagre, uma porta aberta, não significa que não haverá mais lutas ou batalhas. As pessoas confundem isso. Deus abriu a porta, Deus fez o milagre, Deus deu a direção, Deus deu a promessa na minha empresa, Deus deu a direção na minha família, Deus me chamou para o ministério, eu comecei algo de novo, algo novo, algo extraordinário. E algumas pessoas, eu creio que esse não é o teu caso, pode misturar no coração e achar que isso é garantir que não vai ter mais nenhuma luta, nenhuma derrota. A nação tinha passado por vitórias realmente impressionantes, impactantes, mas eles se esqueceram que ia uma porta aberta, que um novo empreendimento, que um recomeço no casamento, que se levantar na vida sentimental após um namoro ou um noivado ter fracassado, que lidar com uma depressão, uma síndrome do pânico, que poder vencer um pecado, um hábito, uma mágoa, uma amargura, um ressentimento, uma decepção com uma pessoa, que você vencer realmente um desafio financeiro, profissional, existencial, ministerial, relacional, espiritual, que Deus traz uma promessa sobre a tua vida e você se alegra com isso, e o Senhor traz uma bênção sobre a tua vida e você se contenta com isso, e as coisas começam a dar certo, você deve se alegrar com isso, não seja um pessimista crônico, porque tem pessoas que começam a pensar: tá bom demais para ser verdade, daqui a pouco vai chegar algo ruim para me roubar, e tem pessoas que ficam debaixo de uma insegurança o tempo todo. Não, usufrua, curta e vivencia o momento que Deus está te dando. Mas eu quero dizer para você nesta noite, um milagre, uma porta aberta, não significa que não haverá mais lutas. Eu preciso estar preparado para isso. Eu preciso saber, porque se isso não acontecer no meu coração, na primeira pancada que eu tomar depois de uma porta aberta, um milagre acontecer, eu retrocedo, eu desanimo. Como aconteceu com o povo aqui, o coração desanimou completamente. Mas por que o coração desanimou completamente? Porque a expectativa deles era: estar dando tudo certo, passamos Jordão, conquistamos Jericó, é impossível que algo possa dar errado nessa altura do campeonato. É impossível, vamos. E eles não se prepararam para lidar com os reveses que acontecem numa trajetória, numa caminhada. Você que está restaurando o teu casamento, você vai ter que lutar e batalhar, dia após dia. Eu vejo os casais não vão acertar, love, no outro dia vai ter batalha, eu estou lidando com uma angústia no coração, tem dia que você se anima, você se fortalece, você se enche de entusiasmo. Tem dia que você tem as recaídas, que você acorda, jururu, borocochô, você fala: o que está acontecendo? Tem momentos que você está em desafio, numa área de um projeto, de um sonho, as coisas vão dando certo, vão engrenando, mas tem dias que as coisas parecem que está travancando, o céu está fechado. Só vem notícia uma atrás da outra para falar que algo não deu certo. É assim que funciona. E é aí que você determina no teu coração se você vai seguir em frente. E é aí que faz a diferença. O milagre, uma porta aberta, não significa que não haverá mais luta. Segundo, se prepare para as batalhas grandes. Se prepare para as batalhas grandes, mas também para as aparentemente mais fáceis. Algumas vezes nós nos preparamos para as batalhas grandes, e nós concentramos força, e nós enxergamos os Golias da vida, e nós falamos: aqui eu preciso realmente exercitar a fé e vigiar. E algumas vezes as batalhas menores são as que nos sucumbem. É o dia a dia muitas vezes que nos sucumbe. Eles se prepararam para Jericó. Jericó é grande, a muralha é grande, é intransponível, é uma cidade fortificada, não tem possibilidade humana. Vão se preparar, vão depender de Deus, vamos orar, vamos clamar. E Deus fez. Quando chegou Ai,
e virou ai, ai, ai virou ai mesmo, não é uma piada sem graça, não, que ai virou ai na vida deles mesmo. Eles falaram, a batalha é mais simples. A batalha é mais simples. Muitas vezes, nós não caímos diante de grandes batalhas. O que nos rouba a bênção, muitas vezes, são as pequenas batalhas. É a murmuração, é a reclamação, é você não enxergar o que Deus está fazendo e só enxergar o que não está acontecendo. É você só ver problema na vida e não ver as bênçãos. Das coisas que eu falei para o Aber, na questão do medicina, que eu falei que eu ia comentar, o Aber vem batalhando, prestando, perseverando. E o Senhor sempre faz de uma maneira inusitada, como Ele vai fazer sempre das mesmas maneiras. Passou várias vezes para a segunda fase. A minha menor expectativa era Enem. Eu fico sempre meio assim, tem uma composição de nota tudo muito complexa, você fica sempre meio... Eu falei, eu vou fazer pelo Enem. Eu vou fazer pelo SISU para vocês saberem que sou eu que estou fazendo. Foi ali. A primeira opção dele era Alfenas. O primeiro desejo nosso dele era Alfenas, Federal de Alfenas. A primeira opção era essa. Mas a nota dele em Alfenas, ela caía 10 pontos em relação às outras notas do SISU pela composição dos pesos que existem em redação, algumas outras coisas, então cairia 10 pontos. Ele falou, vamos fazer uma coisa. Tinha 2 opções de faculdade para escolher, para cadastrar. A primeira vai onde vai certeza que é mais possibilidade de dar certo, foi Rondonópolis. Mas o desejo era Alfenas. A oração primeira era Alfenas, o desejo era Alfenas. E colocou Rondonópolis, passou como primeira nota na ampla concorrência, foi a primeira nota do curso. Alfenas ficou na lista de espera. Olhou assim, de espera, a gente não sabe como ia rodar a lista de espera, e na realidade do coração já foi ficando assim distante Alfenas. Já não tinha muito essa ideia de Alfenas. Já foi ficando distante, porque saiu a primeira convocação, nada, lista de espera, e foi ficando distante. Nós estávamos lá em Rondonópolis. Eu cheguei para o Abner e falei, Abner, Deus tem aberto uma grande porta sobre a tua vida. Um dos princípios para Deus abrir outra porta é a gratidão. Pode ser que você queria estar mais perto, e nós também queríamos que você estivesse mais perto. Mas Deus abriu uma grande porta para você. Entenda sempre esse princípio, Ele está aqui me ouvindo. A gratidão no coração permite Deus abrir uma outra porta. Seja grato. Seja grato por essa porta que deu por este momento. Amanhã eu não sei, depois da manhã eu não sei. Seja grato por esse momento e uma grande porta Deus abriu. Só seja grato, só agradeça. Às vezes Deus pode fazer um milagre que não é aquele que você estava esperando. E se nós não tomarmos cuidado, o milagre vem num embrulho diferente e você começa a não agradecer o Senhor. E você começa a não louvar a Deus como realmente o coração é agradecido. Às vezes é algo que está acontecendo de bom, a gente começa a reclamar. Aquilo que era para ser bênção vira aflição de espírito. Aquilo que era para ser conquista vira um tormento. Aquilo que era para ser um momento novo vira uma angústia na alma. Aquilo que era para ser uma nova possibilidade vai virando uma murmuração no coração. Eu preciso tomar cuidado. Porque o princípio de Deus para abrir uma outra porta é a gratidão. Lá em Rondonópolis, 1.000 quilômetros daqui, 13 horas de viagem. Eu falei para ele, gratidão no coração. Quarta-feira eu estava em Monte Azul, vindo para cá. O Abner entrou lá para ver, se inscreveu como intenção de ficar na lista de espera de Alfenas. Abriu lá, despretensiosamente, tranquilamente, sem expectativa. Depois ele relatando, abriu, estava lá, Abner Aparecido da Silva, convocado para a matrícula. O coração disparou. Ele falou que olhou 30 vezes para ver se era verdade. 30 vezes, ele olhou umas 30 vezes para ser verdade e ligou. Pai, passei em Alfenas. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu falei para ele, a gratidão no coração permite Deus abrir uma outra porta. O que é ótimo fica melhor muitas vezes. O que acontece é que o Senhor muitas vezes está fazendo algo novo e nós não conseguimos enxergar. Às vezes as batalhas que nós sucumbimos não são as grandes, são as pequenas. E às vezes você só vê o defeito de uma pessoa, às vezes você só reclamar, às vezes só murmurar, às vezes é só o coração não consegue lidar com as questões pequenas da vida. O que mina um casal, presta atenção, não são as grandes pancadas. A maioria, salvo algumas exceções. Salvo algumas exceções. Existem exceções. Mas o que mina um casal, na maioria das vezes, não são as grandes coisas. São as pequenas coisas no dia a dia. No dia a dia vai acumulando, acumulando, vai nutrindo no coração. Quando vem, só vem para pôr a tampa do caixão. Para lacrar. Não são as grandes coisas, as grandes pancadas. São as questões do dia a dia, muitas vezes. Os gastos acontecem, não são no namoro, no noivado, nem sempre são as grandes coisas. Às vezes são as questões do dia a dia. Na vida profissional, em ministério, em qualquer área. Deus fala o seguinte, ser fiel no pouco, eu te coloco no muito. Se prepare para grandes batalhas, mas se prepare também para as batalhas pequenas, que essas fazem muita diferença em nossa vida. Terceiro, caminhando para o final.
Saiba que uma derrota não é o final de tudo. Saiba que uma derrota não é o final de tudo. Saiba que o fato de algo não ter dado certo hoje, não significa que pode não dar certo amanhã. Mas amanhã, eu vou viver o hoje. Deus me deu a oportunidade para hoje, para o momento, para o dia. Dê o passo conforme o Senhor te deu hoje, mas hoje não deu certo, eu sofri uma derrota, estou com gosto amargo de fracasso na boca, estou frustrado, estou decepcionado. A derrota não é o ponto final. Naquela hora, Josué, a nação, pensou, terminou, acabou, o sonho desvaneceu, foi tudo embora. Por um momento nos iludimos, achamos que era a hora de conquistar a terra prometida. Agora, diante de uma derrota dessa, terminou, acabou, finish, the end. Fecharam as cortinas, encerrou nossos sonhos e projetos. Deus está dizendo, não é o ponto final. Eu tenho muito para fazer ainda. Vocês vão conquistar muito ainda. Vocês vão estabelecer nessa terra. Meu nome vai ser exaltado e glorificado. Eu vou fazer grandes coisas ainda. Não é o final. Esse é o desafio das nossas vidas. Uma derrota na tua vida não significa o ponto final, não significa que tudo acabou, não significa que não tem mais oportunidade, não significa só pode fazer a vida valer a pena. Quem ganha coragem para recomeçar, eu já faço o link com o próximo ponto. Não adianta se prostrar diante da vida, do inimigo, mas somente diante do Senhor. Não adianta fazer birra com Deus. Não vou mais na igreja, não leio mais a Bíblia, não vou mais no ministério, não vou servir mais, o namoro não dá certo, o senhor não foi justo comigo, o casamento está abalado, o senhor não me ama, profissionalmente uma crise, Deus também já não te adora. Não adianta nada, Deus não entra em birra. Primeiro, Deus não entra em birra. Desânimo não vai ajudar em nada. Jogar tudo para o alto e culpar tudo e todos não resolve absolutamente nada. Virar amargurado e mal-humorado também não ajuda em absolutamente nada, apenas as pessoas se afastarem de você e ficar cada vez mais sozinho. Nada. É interessante a oração de Josué. Josué começou a falar, Josué começou a querer ensinar Deus a ser Deus. E agora, Deus, o que o senhor vai fazer, hein? Conta para mim o que o senhor vai fazer com o teu nome? Uma derrota. Josué começou a querer ensinar Deus a ser Deus. Você vai ler, olha o coração de Josué, irmãos, é o que às vezes acontece comigo e com você. Eu preferi ter ficado do outro lado. Por que o Senhor nos trouxe para aqui? Por que o Senhor deixou eu iniciar? Por que o Senhor deixou eu dar esse passo? Por que o Senhor deixou eu seguir em frente? Porque o Senhor, eu não sei quantos já fizeram essa oração, não sei quantos já falaram isso para Deus. Eu já falei, confesso, sou réu, confesso. Eu já falei, Deus, por que o Senhor deixou do outro lado lá? Está tão tranquilo, é melhor ficar uma vidinha sossegada, porque o Senhor me dá desafios desses para mim ir tomar algumas situações dessas. Talvez você nunca fez esse tipo de abordagem com Deus. Você está melhor que eu, você está muito melhor que eu. Eu sou réu, confesso, que algumas vezes, em alguns momentos de desafio, eu falei, meu Deus, nossa, podia ficar tranquilinho com a minha vida, bem mais sossegado, sem desafios. Se você quiser viver uma vida apática e diferente, você não quer ter decepção com ninguém, você não quer lidar com ingratidão, você que não quer lidar com reveses, você não quer lidar com decepções e frustrações, você não quer lidar com alguns momentos do seu mundo ser abalado, você vai ficar sempre estagnado no mesmo lugar. Se você quer ser instrumento de bênção e transformação, você vai correr risco de ingratidão e decepção. Se você quiser fazer diferença na tua vida e fazer valer a pena, você corre risco de frustrações. Você sempre vai correr, só que não fique prostrado. Josué começou a falar para o Senhor, e agora? Quem falou, por que o Senhor me deixou chegar aqui? Por que o Senhor me deixou chegar até aqui, me deixava do outro lado? E agora? Aí já vem o medo. Aí o medo. Depois de uma pancada, a gente primeiro começa a questionar Deus. É melhor ter ficado do outro lado. Segundo, vem o medo. E falar, agora vai vir gente tudo quanto é lado. Porque a hora que o pessoal ouvir que nós fugimos de Ai, os exércitos inimigos vão nos invadir e consumir. Quando nós sofremos a derrota, vem um medo que as coisas não vão dar certo. Vem um medo que as portas vão se fechar. Vem um medo que não vai acontecer. E Josué ficou com esse sentimento no coração. Agora você entende, porque 4 vezes Deus falou para ele lá no primeiro capítulo, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Depois Josué começa a ensinar Deus a ser Deus. Que farás então pelo teu grande nome? O que o Senhor vai fazer pelo teu grande nome? O que o Senhor vai fazer, Deus? Aí Josué já está ensinando Deus a ser Deus. E Deus é interessante, que algumas coisas a gente fala, Deus só fica ouvindo. Deus ficou só ouvindo, Josué não interrompeu. A gente tem mania de interromper as pessoas conversando. Tem uns que param para ouvir, tem gente que fala ao mesmo tempo. Tem gente que não dá para você falar, ele te atropela. Tem gente que aprende a ouvir. Tem gente que
começa a falar, o outro já está falando atropeladamente em cima. Deus, ele não atropelou Josué, ficou só ouvindo. Ok. Falou tudo. Falou dos questionamentos de atravessar o Jordão, falou dos temores e falou, e o Senhor, o que o Senhor vai fazer agora do teu nome? Como se Deus precisasse de alguém falar para ele o que ele ia fazer com o nome dele. Deus é Deus, Criador dos céus e da terra. Faz todo o controle na sua mão, Josué. Nós estamos numa fria. O senhor também não ficou bem na foto, não. O senhor também não ficou muito bem, não. O que o senhor vai fazer agora para restaurar o teu nome? Olha a situação que Josué chegou, tentando ajudar Deus a levantar a autoestima, tentando ajudar Deus a assumir o controle. Quando terminou, Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Josué. Não respondeu nenhuma. Não falou de ter passado o Jordão, não falou dos povos inimigos, e não falou o que ele ia fazer com o nome dele. Não falou nada, eu parto aqui para o quinto e último ponto. Só falou para Josué, levante-se. Só isso. Josué, agora não é hora de ficar prostrado. Tem muita coisa para fazer. Tem muita batalha para conquistar. Levante-se que eu vou te mostrar os próximos passos. Deus não respondeu nenhuma das questões que Josué perguntou. Por que o Senhor nos deixou passar o Jordão? E agora o que os inimigos vão fazer? E quando ouvirem vão nos eliminar da terra? E o que o Senhor vai fazer com o teu grande nome? Deus ouviu tudo. Não respondeu nenhuma. Deus só falou para Josué, levanta. Levanta. Só levanta. Que eu vou te falar o que você vai fazer daqui para frente. Eu vou te dar a vitória. Ele se levanta. Deus dá diretrizes. Tem os procedimentos. E Deus vai dar a vitória. Você vai sair dessa. Não será sem dor. Muitas vezes. Não será rápido, muitas vezes, como nós queríamos e gostaríamos da noite para o dia. Mas Deus, muitas vezes, usa esta bagunça para o teu bem, para o meu bem. Ele tem uma especialidade impressionante de transformar o caos em uma nova oportunidade, uma nova possibilidade. Por enquanto, não seja tolo ou ingênuo. Não ache que a vida é um mar de rosas, uma Disneylândia espiritual. Não olhe a vida com uma cosmovisão realmente de parque de diversão. Mas também não se desespere. Com a ajuda de Deus você vai sair dessa. Com a ajuda de Deus você vai sair dessa. Queria terminar dizendo isso. Prostrar diante do Senhor tem necessidade. Chorar diante de Deus, chorar diante do Senhor, clamar a Ele, quebrantar o coração. Agora, chorar diante da vida, no sentido de ficar prostrado, ou diante do inimigo, ou das pessoas que vão pôr valor na tua vida, isso não vale a pena. Isso não vale a pena. Por isso o Senhor fala para mim e para você, levante-se, levante-se. Uma pessoa está morta, quando ela chega para o outro e fala, você foi embora da minha vida, eu morro. Aí está morta mesmo. Você deve valorizar as pessoas, você deve tratá-las da melhor maneira possível, você deve ser bênção na vida delas, mas ninguém que for tirado, você morre. Às vezes a pessoa chega para o outro, namorado, chega para namorado, sai da minha vida, eu morro. Faz isso. Experimenta fazer isso, você vai ver o que vai acontecer com você depois. Todo relacionamento que ele fica uma gangorra, um se sente muito confortável, outro lá embaixo, ele fica desproporcional. Alguém vai sair lesado e vai perder realmente alguma coisa. Eu sou meio viciado em livro. Quando eu vou em algum lugar, a Aline fica me monitorando. Ontem eu fui e peguei 3 livros de uma vez e comecei a ler os 3. A Aline falou, livro de novo? Livro de novo? Eu peguei um do William Douglas, estava lendo. Peguei um do Max Lucado e, como para o Cruz Seclete, peguei um do Padre Fábio de Mello. Quem me roubou de mim mesmo? Quem me roubou de mim mesmo? Peguei do Max Lucado, saia dessa. Peguei um empresarial. Procuro ler alguma coisa de cada área. Esse quem roubou de mim mesmo faz essa abordagem. E nisso, todo lugar que ficar uma gangorra, e você ficar ali clamando piedade por uma atenção de alguém, você vai morrer emocionalmente. Você vai morrer emocionalmente. Você prostra diante do Senhor. Todas as vezes que virar uma gangorra, se você for eu morro, você valoriza, você se importa, você luta, você batalha, você conquista. Mas o Senhor é a tua força maior. O Senhor é a tua força, o Senhor é o teu sustento, o Senhor é aquele que te ama, não desiste de você. Diante dele você prostra. Diante dele você prostra. Eu preciso aprender diante do Senhor. Eu preciso pedir graça a Deus. Nós vamos participar da ceia nesta noite em relação... Se você quer ganhar coragem para recomeçar, se você quer ser alguém que faça a vida valer a pena, entenda que um milagre, uma porta aberta, não significa que não haverá mais lutas.
Entenda que se preparar para grandes batalhas, mas também para as aparentemente pequenas. Tem pessoas que elas se preparam para tudo. Ela se prepara para tantas coisas, mas ela não consegue lidar com outras pessoas. Não, eu não levo desaforo para casa, eu bateu, levou, eu falo mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que aprender a vencer as grandes batalhas. Precisa pedir graça de Deus na hora de falar, na hora de ficar em silêncio. Na hora que você tem que falar e fazer valer os teus direitos. Na hora que você tem que engolir sapo, para poder seguir em frente. Na hora que você tem que engolir a lagoa inteira. Na hora que você tem que engolir a lagoa inteira, fazer de boa para poder seguir em frente algumas vezes. Lidar com as batalhas pequenas, para Deus te dar a vitória. Saiba que a derrota não é o ponto final. Não adianta prostrar diante da vida do inimigo. Levante-se e o Senhor vai te mostrar os próximos passos. E você já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolador. Eu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos passos de Jesus. Se você já pensou em desistir, Podia ser esse cântico que o Senhor falaria para Josué, tenha fé no contexto da vida dele. e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque Mesmo com lágrimas, você adora e louva o Senhor. se chorar, Se você chorar, chora nos é nos pés do Senhor. Olha aí onde é o lugar de você chorar. Jesus como teu consolador. Eu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir Declare de todo o teu coração. os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos derem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se caindo ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar.
crente está firme nos pés do Senhor. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se caiu, viu ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito.